Tema de hoje: vida que segue. O problema de muita gente é que não sabe se desvencilhar do passado. Tem gente que não sabe virar a página. E eu entendo você, às vezes a crise é tão grande, você quer solucionar a crise. E por solucionar, você não percebe, só vai perceber anos depois que você empacou. Você se focou tanto no problema que começa a abandonar, inclusive, algumas prioridades na sua vida, o que pode lhe causar novos problemas. Por isso, nessa mensagem de hoje, que eu pretendo que ela seja uma mensagem de sabedoria e de orientação para você, gostaria que você ficasse muito atento e muito sensível àquelas coisas em que eu falando, o Espírito Santo vai tomar essa palavra, colocar no teu coração, traduzi-la, interpretá-la para o teu coração e dizer: é com você que ele está falando, é com você. Texto da Bíblia Sagrada, Josué capítulo 1, versículo 2. Frase simples. Josué capítulo 1, versículo 2 diz: Moisés morreu. O grande líder foi embora. Moisés era o cara que resolvia tudo. Moisés, cá entre nós, era o cara, não é? Falta água, bate na pedra, sai água. Não tem por onde ir, bate no mar, o mar abre. A gente sabe, foi Deus que fez isso, mas como substituir um cara desse? No entanto, Deus chega para Josué e fala: Josué, não dá mais para andar na sombra do Moisés, a vida segue. Na verdade, aqui o Moisés morreu não tem tanto a ver com o foco, a ênfase maior, nem é na questão da substituição de liderança, mas na substituição de momento e direção para a vida. Mudou-se a direção agora. Nesse tempo todo de Moisés, Deus estava estruturando uma nação no deserto e organizando essa nação. Chegou o momento de ir para a terra prometida. Era outro momento da vida. O momento de levantar acampamento, e agora, até aqui foi tudo pacífico. Agora é momento de guerra. É momento de estratégia. É momento que nós vamos nos locomover para outro lugar. Chegou o nosso tempo. A terra que mana leite e mel está ali, esperando vocês tomarem posse dela. Então esse processo todo, era esse o momento. Era o momento de se estabelecer uma nova nação. O que isso nos ensina? Nos ensina que um novo tempo, ele requer de nós uma nova atitude. Se nós não mudarmos nada, se nenhuma atitude nova for tomada na vida da gente, tudo vai continuar o mesmo na nossa vida. Por quê? Se estamos fazendo as mesmas coisas, vamos continuar tendo os mesmos resultados. Então, existem momentos na vida da gente que a gente precisa mudar a forma de agir. A forma na qual nós estamos lidando, talvez até com o próprio problema, precisa ser mudada a forma de agir. Vou dar um exemplo para vocês, ocorrido aqui na nossa comunidade, e o interessante é que eu avistei vocês dois, eu sei que vocês dois estão aqui. Eu já falei para vocês, eu ia usar vocês como exemplo. Mas uma vez eu fui procurado por um casal, e diferente do que muitos casais fazem, que procuram buscando ajuda, porque querem permanecer juntos, o que eles queriam era que eu orasse abençoando a separação deles. É uma coisa muito estranha isso, mas para eu abençoar a separação deles. Eu pedi, obviamente, para ter um tempo particular, individual, com cada um deles. E conversei com ele para ver as situações que o faziam querer a separação. Conversei com ela, quando eu percebi que ela não estava tão segura, que ela ainda tinha esperança, eu falei: é aqui que eu vou me firmar. Então eu dei um toque para aquela mulher, que ela estava assim, entenda bem, uma pessoa que está muito imbuída num problema. Imagine qualquer um de vocês, qualquer problema como luto, uma separação, um divórcio, uma doença, alguma coisa, a sua tendência é você focar tanto no problema que você esquece das outras coisas ao redor. Como, por exemplo, eu disse para ela, falei: mulher, você é uma mulher bonita, mas você se desgostou com a vida. Desculpe ser muito claro, mas você está precisando de uma recalchutagem, né? Está precisando de um banho de shopping, dar uma mudada. E eu acredito que esse detalhezinho vai fazê-lo notar o que ele perdeu.
E nessa conversa muito rápida com ela, e ela se abriu, eu vi que ela não estava resistente, então eu insisti. Eu falei, vai lá, dá uma virada na vida, muda um pouquinho. Você tem amigas? Tem. Então, saia com as suas amigas, vai se divertir um pouco, vai repensar a vida, vai ver coisas diferentes. Começamos a falar de trabalho, depois negócios, depois... Ela estava até numa fase que ela tinha um carro, queria vender. Eu falei, isso, aproveita, já pega, já muda de carro, já chega de carro novo, já se arruma melhor e tudo mais, tá bom. Passou, gente, não foi 2 semanas. Aí eu dei um toque para ela, falei, só que você vai mudar de estratégia agora, você não vai vê-lo mais, tá bom? Não veja, não ligue para ele, não atenda telefone, não faça nada, dá um gelo nesse cara, gelo, geral. Deixa ele sentir saudade e falta de você, e fuja do cara. Prometo. Aliás, eu acho que eu dei 21 dias, se não me engano, né? 21 dias, é jejum. Jejum. Ah, bom. Falei, quando chegou essa época, ela me fez esse contato, eu falei, faz o seguinte agora, mande apenas um recado para ele, bom dia, como está o seu dia? Só isso, deixa. Ele já que marcar para encontrá-la, para vê-la, tudo mais. Eu falei, capricha, vai da melhor maneira possível. Agora, narrativas dele, agora para mim. Ele me contando depois, ele falou, Anésio, eu fui para o jantar, porque, sei lá, deu uma saudade, assim, sabe? Eu queria vê-la, queria conversar. A hora que eu vi aquela mulher. Ele falou, aí eu lembrei do que você me disse, porque aí eu tinha cutucado ele. Eu falei o seguinte, falei isso, despreza, não quer mais, você quer encerrar, não quer mais ela, tudo bem, passa. Um dia, meu amigo, ela dá uma virada na vida, vai ficar bonitona, aí você vai ver um cara do lado dela assim, você vai falar, o que eu perdi? Ele falou, eu lembrei disso naquela hora. Naquela hora. Mudou, estão aqui hoje de manhã. Não vou identificar vocês são tímidos. Mas desculpa, eu disse que eu ia citar. Veja bem, se ela não mudasse de atitude, estava indo para o buraco. Tudo que ela estava fazendo não estava mudando nada. Portanto, o que se tinha que fazer? Mudar a atitude. Isso serve em qualquer área da vida. Sua vida profissional, por exemplo, não está dando certo. Olha, mas você continua fazendo a mesma coisa, você está indo para o buraco, vai continuar indo. Ou você muda de atitude, ou você muda de direção, senão você não vai ter outros resultados na sua vida. Você precisa mudar algumas coisas se você quer resultado diferente. Tem gente que está com âncoras no passado, preso no passado. Sabe aquelas âncoras de navios grandes, com grandes correntes? Está jogada lá e a corrente está aqui puxando. Para onde você vai, não adianta, você tem que recolher as âncoras. Se desvencilhe um pouco do seu passado. Cara, aquela empresa já foi. Aquele negócio já não dá mais certo. O tempo passou por sua vida, mas agora é hora de ir adiante, sem levar com você essas coisas na mochila, porque está pesada. Se solta um pouco para novas ideias, novas oportunidades. Aliás, de onde é que eu obtenho novas ideias? Com Deus, meu querido. Tempo de oração, levanta pela manhã, adora a Deus, canta. Faça essas coisas, você vai ver que coisa gostosa que Deus faz com você, as ideias que brotam no coração quando a gente o busca dessa maneira, vai se abrir para Deus, as ideias surgem. Quando não, pelo menos aquele tempo pela manhã, deixou você com o coração sensível, para você ir seguindo o seu caminho e percebendo ideias que possam surgir ao longo do seu caminho, que você vê na vida dos outros, você consegue fazer uma boa leitura da vida. Então se abra para um tempo novo, a vida segue. Se você parar e empacar, você está perdendo as próximas oportunidades que a vida possa estar te trazendo. 3 lições eu quero tirar daqui. A primeira delas é, se você quer ter uma vida boa, você precisa resolver as questões do passado que ainda te incomodam. Muita gente não consegue ir adiante porque está preso no passado, como eu disse agora há pouco, com âncoras. E aqui eu não tenho outra palavra para te dar, senão as palavras que Jesus insistiu muito, que contém na oração do Pai Nosso, que diversos ensinos de Jesus tratam sobre isso, e eu estou me referindo ao perdão. Aprenda a perdoar pessoas que ofenderam você. Ao longo da nossa vida, nós vamos ser feridos diversas vezes, intencionalmente ou não, podemos ser feridos. Tem pessoas que nos ferem. E a palavra para você é, não tente se vingar.
Não busque revanche. Não busque retaliação contra quem te ofendeu. Entrega isso nas mãos de Deus. Confie que Deus é quem vai fazer esse acerto de contas. Romanos 12, de 17 a 19 diz: nunca retribuam mal com mal. Não façam isso. Nunca procurem vingar-se. Deixem com Deus a ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. O que Deus está dizendo? Você não entende vingança. Você vai querer se vingar fazendo o mal que a pessoa está fazendo com você. O caso é que para você fazer o mal para alguém, ele primeiro passa por você. Então já não basta o mal que a pessoa te fez, tem o mal também que vai passar por você para ir para a pessoa. É mal dobrado. Então, Deus, Ele cuida de você. Ele sabe o que aconteceu com a sua vida. Ele conhece as pessoas que te marcaram. E é Ele quem vai fazer o acerto de contas da maneira dEle. Enquanto nós estivermos buscando desforra ou vingança, nós estaremos com os olhos sempre presos no passado. É a âncora que eu estou te falando. Enquanto você está ali, não, eu estou com bronca daquela pessoa, eu não consigo esquecer. Quando você fala eu não consigo esquecer, você não está olhando para frente, você está olhando para lá. As pessoas estão te chamando: cara, vamos adiante, olha o que está acontecendo, oportunidades novas para a sua vida, querendo levar você para olhar para frente. Você está lá, mas eu não consigo esquecer, eu não consigo esquecer. Enquanto você está preso nisso daqui, está querendo se vingar, está querendo dar o troco, você ficou preso no passado, você não está caminhando, não está andando. Nós precisamos decidir uma coisa: ou você quer desforra e vingança, ou você quer ficar livre da mágoa. Um anula o outro. Não dá para ser as duas coisas. Quer ficar livre da mágoa, tem que abandonar desforra ou vingança. Não, eu quero me vingar. Então você não vai ficar livre da mágoa. A mágoa vai continuar. Porque quando a gente busca desforra, vingança, o tiro sai pela culatra, porque ele mantém a ferida aberta. Você vai estar sempre se lembrando daquilo. Sofrimento acaba sendo prolongado. O único modo para você obter alívio disso é através do perdão. Eu não estou falando de esquecimento. Tem gente que fala: perdoar é esquecer. Não. Amnésio já não basta meu nome. Perdoar não é esquecer. Perdoar é outra coisa. Perdoar tem mais a ver com fé em Deus e confiança em Deus do que propriamente uma relação sua com a pessoa. Isso que eu queria te ensinar. Importante isso. Às vezes nós pensamos que o perdão tem a ver uma relação minha com a pessoa que me ofendeu. Não. Tem uma relação minha com Deus. Essa relação aqui. Tanto que o perdão, a gente perdoa pessoas, mas você pode notar que nós perdoamos na oração. Perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos os que pecaram contra nós, ou os nossos devedores, né, como é chamado na oração do Pai Nosso. Note que ela está num ambiente de oração. Perdoar significa entregar a minha dor a Deus e deixar que Ele faça o acerto de contas. Isso é perdoar. Perdoar tem mais a ver com fé, com confiança. Confie que Deus vai fazer o melhor para você. Perdoar tem mais a ver com a confiança que você tem em Deus do que essa relação com a pessoa. Coloque nas mãos de Deus e acredita: Senhor, estou confiando. O Senhor vai fazer da melhor maneira possível. Corta a corrente, ignora aquela âncora, vida que segue. Vamos adiante, não vamos parar. Amém? Vida leve, gente. Vida leve. Vamos lá, você vai passar mais um ano enroscado. Quer crescer na vida? Perdoa, libera. Começa a travar tudo na vida da gente quando a gente não perdoa. Aí trava a vida financeira e você não percebe que é falta de perdão. Aí trava algumas questões de relacionamento e você não percebe que é falta de perdão. Começa a travar um monte de coisa na vida da gente, tudo por
por essa bendita, ou na verdade maldita, né? Falta de perdão. É por isso que Jesus, ensinando sobre oração e fé, lá em Marcos 11, que ele fala sobre fé, fala sobre falar para o monte, sai daqui, vai para o mar, crê que se falar o que diz, e tudo que disser será feito. Ele fala de uma vida de fé fantástica, e aí ele emenda: mas quando você estiver orando, perdoe, para que o Pai Celestial também perdoe as suas ofensas. Jesus liga as duas coisas. Não flui nada na tua vida se você tiver com essa âncora da falta de perdão. Então aproveita esse tempo de oração que você está buscando a Deus, chega para Ele e fala: Deus, estou deixando tudo nas tuas mãos, eu confio no Senhor, entrega para Ele, confia nele, tudo Ele fará. Amém? Segundo, se você quer ter uma vida boa, reconheça que os tempos mudaram e que a vida continua. A nossa vida tem períodos. A nossa vida ela é feita de algo chamado tempo. 60 segundos, uma volta. 1 hora, uma volta. 24 horas, uma grande volta, né? 2 grandes voltas. Nós vamos o tempo todo trabalhando com esses círculos. Essas medidas, ainda que humanas, elas nos servem muito como exemplo de como é a nossa vida. Nossa vida também tem ciclos. Olha para a natureza, tudo na natureza tem ciclo, tudo. Rotação, translação da Terra. A Terra, a Lua gira em torno da Terra, a Lua gira em torno de si, gira em torno da Terra também, a Terra gira em torno de si, gira em torno do Sol, o Sol gira em torno da galáxia, a galáxia também gira, e as galáxias também estão em movimento, o universo todo trabalha com esse ciclo. Você acha que tua vida é diferente? Tem um ciclo na tua vida, e é sábio reconhecer quando um tempo mudou, e a vida vai continuar. Quando simplesmente mudou, acabou, não é mais aquele emprego, não é mais aquele momento. Momentos da vida da gente, vamos ser honestos, tem gente que não sabe envelhecer. A juventude passa. Tem hora que a gente tem que acordar, a juventude passou. E aí você vai ver um cara... não vou nem dizer da minha idade, tem que ser mais velho do que eu, porque ainda não sou da geração hippie. Então alguém de 65 anos de idade, por exemplo, que curtiu lá na sua início de juventude a geração hippie, hoje andando com uma faixinha aqui na testa e se julgando o cara, tal, né, maluco beleza. Pô, tá careta, cara. A vida passou. Você é um senhor. Vamos aprender a usar cada momento da vida da gente. É sábio agir assim. É sábio saber, quando a gente percebe o momento que a vida está acontecendo. Qual é esse seu momento? Filhos na família, é um momento. Filhos se casando, outro totalmente diferente. Momentos da vida, momentos de expectativa de uma paixão, é uma. No meio de um namoro, maravilha. Início de casamento, outra história. Momentos de início de trabalho, meio de trabalho, são momentos da vida da gente que a gente precisa ficar fazendo a leitura. Que tempo é esse que a gente está vivendo? Que tempo é esse? Que momento é esse da minha vida? Os ciclos da vida são assim, termina-se um, inicia-se outro. E um detalhe, é importante terminar, fechar ciclo. Quando uma pessoa parte na sua vida, morreu, tem-se aquele período de luto, mas o período de luto é para quê? Para se encerrar um ciclo. A sua mente precisa mudar a partir dali. Morreu. Moisés morreu. Acabou. Josué, agora é sem Moisés. Segue a vida. A vida segue. Nós precisamos saber esses momentos da vida da gente para dar continuidade. É sábio compreender quando um tempo da vida já passou, para poder se abrir para portas novas, tempos novos na vida da gente. Como eu já te disse, tem situações na vida da gente que a gente precisa olhar para ela e dizer: acabou, mudou. Esse é um outro momento na minha vida. É a vida que segue. Então, permita que pessoas novas entrem na sua vida. Permita que outras pessoas saiam da sua vida. Lembra da história do ônibus? Lembra dessa parábola que eu contei aqui para vocês? A nossa vida é um ônibus e as pessoas entram e saem dela, e você é o motorista.
E tem pessoa que vai entrar no ônibus da sua vida, mas vai ter um dia em que ele vai começar a dar sinal e ele quer descer. Agora, você imagina você num ônibus, dá sinal e o motorista começa a chorar, falando, não me abandona, não me deixa. Não, eu não vou abrir a porta desse ônibus, você vai comigo. O que aconteceria? Você ia ficar com bronca desse motorista. Tem gente querendo sair da sua vida e você está lá, passando do ponto. Então, a gente tem que saber quando é o momento de simplesmente abrir a porta. E eu ensinei algo para vocês aqui naquele dia que ensinamos esse tema. Se você quiser ouvir essa mensagem, não despreze os pequenos começos, ministrado algum tempo atrás. E você precisa saber de uma coisa que eu repeti várias vezes ali. Você abençoa quando entra e você abençoa quando sai. É isso. A vida da gente é assim. Tem gente que está saindo da vida da gente, vamos abençoar, saiu, valeu, segue. Um dia a gente se encontra de novo, vai ser legal saber que aquele período da vida tivemos uma amizade, tivemos juntos, tivemos próximos, fizemos ou realizamos alguma coisa junto. Nós precisamos saber quando esses tempos mudam e aceitá-los, saber trabalhar com eles. Você já teve grandes amigos de escola que hoje não são mais seus amigos. A vida levou para caminhos diferentes. É legal quando amigos duram muitos anos de vida, isso é muito legal, mas muitos nossos são apenas periódicos. Algumas vezes o fato de algumas pessoas deixarem a sua vida pode ser até um grande livramento, meu querido, aprenda isso. Isso acontece muito na área de namoro, né? Tem gente que pega, chora, esperneia, daqui a 10 anos a gente conversa, aí você vai ver do que você se livrou. A vida continua, não é porque você teve um problema grave, não é porque você teve uma perda muito grande que a sua vida acabou. Você tem um momento da sua vida que está machucado, você tem uma área da tua vida que não está boa, mas isso não significa a vida toda. Então não desista de viver só porque a pessoa que você ama te traiu. Ela machucou você, ela escreveu um trecho amargo da tua história. E o que eu te recomendo? Arranca essa caneta da mão dela e passa você a escrever a sua história. Pessoas que te machucaram, escreveram trechos da sua vida, toma essa caneta agora nas suas mãos e escreva você mesmo a sua história. Faz isso. Toma isso para você. Para de deixar com que as outras pessoas determinem como que tem que ser a sua vida. Machucou você, fecha essa porta, não deixa mais te machucar. Pessoas te perturbam demais, fecha essa porta, deixa esse barulho para fora. Segue a vida. Tem coisa que não dá para ser mudado, aceite que não pode ser mudado. Deixa o passado virar passado. Se você foi magoado, seja lá por quem for, cônjuge, sócios, amigos, por mais que você queira se lamentar, não dá para mudar aquilo que aconteceu já no passado. Então você aceite aquilo que não pode ser alterado, você não pode mudar a experiência do passado, deixa o passado virar passado e a vida segue. Porque senão, uma coisa importante você saber, eu estava passando uma situação que eu precisava tomar algumas decisões, e a minha decisão foi tomada em cima da seguinte perspectiva, vou lhes contar. É uma decisão de 1 ano e meio, 2 anos atrás, mais ou menos. Há 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu estava perto dos meus 50 anos, ainda não tinha completado 50 anos, mas já estava me considerando cinquentão, né? Eu estava perto já, era mês de setembro, mais ou menos. Eu vou completar meus 50 aqui. E eu estava passando um momento na minha vida em que eu pensei da seguinte forma: como eu quero que o Anésio lá de 65 se relacione com esse Anésio de 50. Se eu fizer algumas coisas como eu estava meio lerdo para tomar algumas decisões, eu estava meio enrolado em algumas situações, eu falei, se eu continuar do jeito que eu estou hoje, esse cara de 65 anos vai ter bronca desse cara de 50, falando que esse cara não fez o que tinha que ter feito. Eu falei, então, eu vou fazer aquele cara de 65 ter orgulho desse cara de 50. Esse cara de 50 vai pagar o preço, vai fazer o que tem que fazer, vai ralar, vai se desdobrar, mas vai fazer alguma coisa que lá aos 65 ele vai falar, tem orgulho daquele cara ali.
Eu não sei se você se relaciona com você mesmo dessa maneira, mas eu já fiz isso comigo outras vezes. Uma vez eu peguei uma foto minha bem grande, é a única que eu tenho grande, que a gente, quando era criança, não tirava muitas fotos, né? Peguei uma foto minha bem grande, sim, mais ou menos desse tamanho, a única foto grande que eu tenho de criança. E é um menininho bonitinho ali, cabeçudinho, magrinho, sabe? Sabe, Piu-Piu? Meu nome é Piu-Piu, eu sou tão bonitinho. Estava lá o Piu-Piuzinho. Eu olhei para aquele menino na foto, e eu já mais velho, devia ter meus 30 anos de idade, eu acho que eu tinha menos de 27 anos de idade, Eu olhei para aquela foto e comecei a fazer promessas para aquele menino. Eu falei, menino, eu vou te prometer, você vai ter orgulho na sua vida, eu vou te prometer, você vai ter uma vida saudável, eu vou te prometer, você vai ser um cara realizado, eu vou te prometer isso. A vida é a mesma, a nossa história é isso tudo. Cabe a você entender uma coisa, se nesse tempo da sua vida, você continuar enroscado com o passado, não tomar as decisões que tem que tomar, não ver que a vida segue, você de alguns anos adiante, vai olhar para trás e falar, cabeçudo, olha como é que eu estou hoje aqui, porque você não tomou decisão ali. Às vezes você olha para a tua vida e você se xinga de cabeçudo. Teve gente que chegou assim e falou, por que eu fugi da escola? É verdade. Lá na época, maravilha, eu fugi da escola, estou nem aí, pulava o muro da escola tal. Hoje o cara reclama, não tem formação e está tendo problema no trabalho. E aí tem que fazer curso hoje que podia ter feito naquele tempo quando tinha mais saúde e pique para aquilo. Então, tome as suas decisões pensando nisso. Olhe a sua história como um todo, e saiba que tem momentos na vida da gente que a gente tem que começar a fazer risca. Chega! Tempo novo na minha vida, acabou, fechou esse ciclo, bola para frente, a vida segue, outro momento na minha vida. Amém? Terceiro, se você quer ter uma vida boa, você precisa saber o que deve ignorar. Quando as coisas se tornam difíceis, eu preciso saber o que é um problema e aquilo que é uma prioridade na minha vida. Explicando para você. Momentos difíceis na vida da gente é um momento de difícil discernimento. Mas você precisa focar na sua vida. É como se você colocasse a sua vida diante da mesa. Vou te contar uma outra prática minha. Eu tenho uma prática que eu chamo de esquadrinhar. Você se lembra quando você era criança, na escola, talvez, terceiro... No meu tempo era terceira, quarta série, que agora virou quarto, quinto ano. No meu tempo era educação artística, não sei mais como é que é hoje que chama. Enfim, é isso aí, artes. E você aprendia a ampliar um desenho. Você pegava aquele desenho e esquadrinhava. E depois fazia o mesmo número de quadrados numa folha maior, pegava quadrado por quadrado e ia fazendo, você conseguia fazer uma ampliação de desenho. Esquadrinhar é aquilo. Analisar a vida quadrado por quadrado, ponto por ponto da sua vida. De tempo em tempo eu faço isso com a minha vida, eu esquadrinho a minha vida. Eu pego uma folha de papel grande, às vezes até mais de uma, mas normalmente eu tento resumir em uma só, e ali eu vou fazer os quadrados, eu quadriculo aquilo com suficiente espaço para eu escrever, e eu começo colocando área por área da minha vida. Deus, igreja e Deus são duas coisas diferentes. Deus, igreja, estou falando da minha vida, tá? Ministério, trabalho, família, esposa, filhos, dinheiro, saúde. E aí você vai colocando área por área, amigos, lazer, diversão, alvos da vida, paixões da vida. Nós temos coisas que nos apaixonam. Cada área da vida nós precisamos colocar ali. E aí eu começo a analisar cada uma delas.
quase como que me dando uma nota em cada uma delas, para ver o quê? Fazendo um check-up na minha vida, para ver se eu estou com uma vida saudável. Quando nós estamos em momentos de crise, se você, meu querido, está passando num momento de deserto da tua vida, um momento de crise, você precisa parar um pouco, dar uma esquadrinhada na sua vida, para você notar se você está sabendo lidar com essas situações da sua vida, para saber o que você precisa descartar e o que você precisa dar prioridade. O que é problema na tua vida e o que é prioridade? O que dirige a sua vida? Problemas ou prioridades? Porque o que você vai notar se você esquadrinhar, você vai notar, por exemplo, que suponhamos que você esteja passando um problema no teu trabalho. Então, aquela área trabalho, aquele quadrado está cheio de coisa. Aqui é problema. E você não está olhando o seu quadrado de saúde, por exemplo. Você não está fazendo caminhada, não está dormindo bem. Você está desprezando esse aqui. Então, o que está dirigindo a tua vida são seus problemas e não suas prioridades. Sua prioridade era cuidar primeiro da sua saúde e depois resolver o problema, mas você está invertendo tudo isso. Quando você começa a trabalhar com a sua vida mais por prioridades e menos por problemas, aí você começa a tomar rédea da tua vida, sua vida começa a seguir adiante. Se você não define o que são suas prioridades, você vai passar a sua vida apagando incêndio, pulando de um problema para outro problema. Ai, meu Deus do céu, meu problema é financeiro aqui agora. Ai, meu Deus do céu, agora o problema está no meu trabalho. Ai, meu Deus do céu, meu casamento está indo embora. Ai, meu Deus do céu, meu filho está indo nas drogas. Aí você começa a ficar pulando de um lugar para outro. O que é prioridade na sua vida? Você precisa definir. Ou você define o que é importante na sua vida, ou as pessoas ou os problemas vão definir isso por você. É o que eu estou falando. Tem gente com caneta escrevendo no papel da sua vida a sua história. Você vai deixar isso? Você vai continuar deixando os outros mandarem na tua vida, escrever a tua história, definir se você vai estar bem ou mal-humorado naquele dia? São eles que definem o que é a tua vida? Por que você está deixando isso? Ai, Deus, o que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo que você não está tomando a rédea? Lidera a sua vida, a vida é sua, Deus deu para você viver. Vai você fazer isso. Não, eu estou entregando tudo nas mãos de Deus, Deus está devolvendo para você, falou, não seja preguiçoso, faz você, rapaz. É verdade. Quando a Bíblia fala para renovar a mente, nunca disse que Deus que vai renovar a gente. Diz assim, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em outras palavras, Deus está dizendo, muda você o seu modo de pensar, controla você os seus pensamentos, comece a pensar de modo diferente, renova a sua maneira de olhar a vida e de ver a vida. Deus está falando, faça isso você. Muda isso em você, lidera a tua vida, tome rédeas da sua vida. Comece a não permitir mais que outras pessoas determinem como deve ser a sua vida. Vamos dar um exemplo aqui. Paulo, por exemplo, apóstolo, estava passando um problema. Pessoas estavam, olha só, anunciando Jesus. Parece uma coisa boa, né? Mas para causar problema para Paulo. Anunciavam Jesus de uma forma provocativa. Isso fazia com que levantasse a ira dos judeus e dos romanos. E Paulo, o maior líder cristão de influência naquele momento, era o que estava recebendo todos os problemas daquele povo que estava fazendo isso desse modo provocativo. Uns faziam inclusive por inveja. Queriam ser melhores mestres e pregadores do que Paulo. Então, na maneira ousada deles fazerem, provocavam outras religiões, provocavam outras situações, de modo a levantar ainda mais a ira das pessoas contra o cristianismo, principalmente contra aquele principal pregador que era Paulo, causando mais problema para Paulo. E outros faziam de propósito mesmo. O que você faria se soubesse que alguém só está fazendo coisa para te prejudicar, alguém só está querendo fazer as coisas para danar você, não tem outra palavra para isso, porque está querendo fazer da tua vida um inferno? Quem só está querendo fazer estas coisas, ou
causando situações para te dar ainda mais problema, para te dar chateação. Vou fazer isso porque ela vai ficar doida da vida, chateada, e é o que eu quero ver. Em outras palavras, gente que está querendo pegar a sua caneta e escrever a sua história negativamente falando. Como é que você reagiria? Eu vou te mostrar como é que Paulo reagiu, e eu amo essa frase dele. Logo depois dele narrar isso que eu te narrei aqui, ele diz assim, Filipenses 1,18, mas o que me importa? Esse era o Paulo. Eu gosto desse cara. Paulo olhou nesse momento e disse, cantou aquele hino, tô nem aí. Foi o que Paulo fez. Tem gente me criticando. Tem alguma coisa pior para acabar com o teu amor? É horrível você saber disso, mas tô nem aí. Eu me lembro uma situação que ocorreu de uma pessoa, e nós estávamos num determinado lugar e veio uma pessoa conversar. Você sabe como que são as coisas, né? A vida dá muitas voltas, né? Voltas e voltas. Gente briga com você, mas depois vai se encontra em shopping, se encontra em casamento, se encontra em funeral, não é? E uma dessas pessoas que fala muito mal de mim por trás, sem razão, estou sendo honesto com você, e eu lembro que a minha esposa chegou assim para mim e falou, Anésio, fulano te cumprimentou? Eu falei, eu não sei, mas eu dei um belo abraço nele. Ela virou assim, mas como é que você pode fazer um negócio desse? O cara fala mal de você, você dá um sorriso e um abraço nele. Eu falei, querida, é tão legal ver a pessoa constrangida. É tão legal. Sabe quando a pessoa está te medindo assim, tipo, fulano está aqui. E a pessoa fica assim, só te secando o tempo todo. Onde você vai, a pessoa está assim, né? Te secando o tempo todo, Aí a hora que eu troquei o olhar com a pessoa, que a pessoa talvez esperava assim, tipo fulminar com o olhar, eu olhei, dei um sorriso, fulano, e aí, dá um abraço aqui, como é que você está? Tô bem, né? Esperando o troco, né? Assim, ele, e você? Todo mundo pergunta, né? E você? Eu? Tô ótimo, graças a Deus. E outras palavras, tua macumba não funcionou comigo. Teu voodoo não me espetou. Querido, tô nem aí. É o que Paulo está ensinando aqui, que me importa. Eu vou deixar essas pessoas que eu não gosto escrever páginas do livro da minha vida. Eu não quero daqui a alguns anos olhar para trás, folhear esses anos de hoje da minha vida e ficar com bronca desse cara que deixou o outro escrever alguma coisa aqui. Eu não quero. Eu quero que lá adiante esse cara tenha orgulho dele, dizendo, é isso aí mesmo, fez certo, está tudo bem na tua vida. Queridos, mantenha o foco da sua vida no que realmente vale a pena. Vamos lá, pensa, vamos lá, põe a mente aí para funcionar. De 1 a 5 coisas, pessoas, momentos, situações, que te fariam sorrir só de lembrar. Pensa. Sabe aquela que você, alguém, sei lá, de repente alguém manda um recado para você no celular e lembra daquilo e você só... 1 a 5 coisas, vai pensando em algumas. Eu te pergunto, o que te importa na tua vida? Por que você não dá mais tempo e atenção para essas coisas? Quais são aquelas coisas, aqueles momentos que você não queria que nunca acabasse? Quais são esses momentos? Por que você não dá mais atenção para esses momentos da sua vida? Por exemplo, vamos colocar até por áreas. Experiências com Deus. Quais foram as melhores experiências com Deus que você já teve na sua vida, que só de lembrar o coração já, uau, como é bom isso? Onde foi? Como foi? O que aconteceu? Minha pergunta, por que não voltar? Foi um tempo de oração sozinho? Foi uma penitência que você se pagou, ou seja, foi orar sozinho no meio do mato, uma madrugada, à noite? Ou um culto nosso, que no meio do culto levantou as mãos e adorou a Deus? O que foi? Por que não repetir isso? Por que não fazer outras coisas assim? Por que não dedicar tempos para isso? Uma das coisas que me dá muito, mas muito prazer, é um tempo que eu tenho de estudo, no qual eu vou estudar o que eu quero estudar. Estudo bíblico, estou falando, estudo das coisas de Deus.
E é um momento que eu reservo para ler o que eu quero ler, estudar o que eu quero estudar. Não vou pregar sobre aquilo, não vou dar aula sobre aquilo, não é para ninguém, é só para mim. Aquilo é uma delícia, é uma delícia. Segundo, pessoas. Quem são as pessoas que só de você estar perto você se sente bem? Por que não fazer disso prioridade na sua vida? E aquela outra que só te dá problema e tudo mais, você fica dando atenção só para aquela outra. Meu Deus do céu, e aí, como é que está seu foco? Tem uma historinha que se conta assim, de 2 rapazes saindo num culto da igreja, e um que só vivia, sabe aquela vida meia boca? Peca, revolta, fica um tempo fora da igreja e volta, tal, desse jeito. O outro não, o outro certinho, certo com Deus, tudo ok, tudo correto na vida do cara. Os dois conversando. E aí esse que anda todo certinho, falando com o outro, dizendo assim, cara, não entendo isso. Nossa igreja é grande, quero ter lá tempo com o pastor, tudo mais. Os pastores da igreja são homens de Deus, né? Gente tão boa, quero aprender com eles, mas eles nunca têm tempo, eles estão com a agenda cheia. E você? Você vive ali uma vida meia boca e vive lá perto dos caras, o tempo todo. Como é que é isso? O cara vira para ele e fala, faz que nem eu, fica mal você também. Esse é um problema que muitas vezes a gente faz numa administração. Seja na igreja, a gente fica só atendendo o problemático e as pessoas boas a gente acaba não dedicando tempo junto. Seja numa empresa, que você fica o tempo todo só tentando e corrigindo e dando bronca naquele camarada que não faz nada na sua empresa, e o cara que é bom, você não dedica tempo junto. A mesma coisa acontece em diversas áreas da vida. Uma delas que acontece também é o seguinte, você tem amigos que contribuem para a tua vida. Você tem amigos, amigas, que são pessoas que elas somam com você, você sempre aprende alguma coisa, é gostoso estar perto, e esses você não tem tempo, porque você só fica dedicando tempo para aquelas outras pessoas que são chatas, que é ranzinza, que é ciumento, que é, não, mas se eu não for com a pessoa vai ficar com ciúme de mim, e aí você fica com a vida enroscada. Vamos repensar a nossa vida. Saber trabalhar com prioridades, com o que é importante. Mantenha o foco da sua vida no que realmente vale a pena. Mas tem gente que me critica. Os que os críticos falam de você não definem quem você é. Ponto. Às vezes nós ficamos usando todo o nosso esforço, batalhando batalhas que nós não deveríamos estar batalhando. Acabamos desperdiçando toda aquela energia que deveríamos estar concentrando para alcançar nossos sonhos, nossos objetivos, aqueles objetivos de Deus para a nossa vida, e gastamos isso com coisas que não valem a pena. Para de ficar gastando a sua vida, como eu já disse aqui, pensando em dar troco em alguém. Não perca o seu tempo ficando ofendido com o que alguém te disse. Caminho do perdão, se voltar a focar em Deus, no que Ele tem adiante para você, é sempre o melhor caminho. Você quer crescer na vida? Mantenha o foco. Se você quer ter uma vida boa, como já dissemos aqui, você precisa saber o que ignorar. Para de ficar gastando seu tempo e esforço, o tempo todo, só pensando em dar troco a essas coisas. Você não precisa da aprovação dessas pessoas para seguir o seu caminho. Segue o seu caminho. O que os críticos falam de você não definem quem você é. Então é tempo de você rever suas prioridades. Senão as coisinhas bobas vão se tornar para você um enorme problema, um problema desnecessário. Eu ouvi uma frase de um homem, já na sua terceira idade, e ele se lamentava do seguinte, ele disse, passei a vida lutando contra problemas que eu nunca tive. Problemas desnecessários. Hoje que eu estou mais velho, eu olho para trás e falei, puxa, eu devia ter deixado essas coisas para lá, fiquei focando o tempo todo e perdendo o caminho melhor para a minha vida. Mantenha o seu foco na sua vida no que realmente vale a pena. Agora, mais uma vez eu quero falar com você, que hoje entrou aqui, passa por problemas na sua vida, está recebendo essa exortação para olhar adiante, para tomar algumas decisões na sua vida e seguir na sua vida, sem deixar a caneta na mão de outros para ficar escrevendo a sua história. Você está a fim de tomar a caneta e falar, tá aqui, né? Eu vou fazer agora aqui. E vai definir melhor a sua vida? Ok, eu tenho um conselho importante agora para te dar. Enfrente a sua vida sem se isolar. Não se isole. Tem hora que a gente se esgota,
E é tanto problema para resolver que isso vai drenando a força da gente, e tem hora que dá vontade de jogar tudo para o alto e sumir. Inclusive Davi fala isso num dos salmos, fala: quem me dera que Deus me desse asas como águia, voaria para longe daqui, né? Quero sumir do mundo. Filipenses 1,19, vamos ver de novo aqui um conselho de Paulo, apóstolo. Pois sei que o que me aconteceu, Paulo estava preso, resultará em minha libertação, graças, 1, às orações de vocês, 2, ao auxílio do Espírito Santo. Duas coisas aqui. Duas coisas que têm o poder de fortalecer a gente numa hora dessa. Você tem amigo crente? Quando eu falo crente, é que tem fé em Deus, que ama a Deus. É deles que você precisa nesse tempo. Você precisa de gente que ora. Você precisa andar perto de gente que ora. Gente que vai orar por você. Quem me dera que vocês tivessem amigos, como eu tenho alguns, que já chegaram um dia para mim. Eu me lembro uma vez, uma semana muito esgotada, eu ia ministrar inclusive no outro dia, e eu já preocupado com tudo aquilo, e a situação estava difícil, e meu amigo chegou, me deu um abraço e falou: Anésio, eu tenho uma coisa para te dizer, e eu gostaria de... Eu não aceito você dizer não. Falei: ok, tá bom, vamos lá, você é meu amigo, você pode falar. Falou: muito bem, você vai para casa agora e vai dormir. Eu falei: querido, eu tenho que preparar a mensagem, eu preciso orar, eu tenho amanhã cedo que pregar, estou com a cabeça desse tamanho. Ele falou: exatamente, você falou, já deu sim. Você vai para casa, vai tomar um banho e vai dormir. Tá bom, tá. Então, ele falou: nem orar você vai. Eu falei: como assim? Conselho de amigo é esse? Ele falou: eu vou orar por você. Vou passar a noite inteira hoje em vigília por você. Eu vou orar por você. E eu tenho certeza, você dorme, eu oro, Deus vai falar com você lá. Eu falei: ô homem de fé. Ô homem de fé esse. Mas o que eu me senti, querido, alguém dizendo o seguinte: não precisa nem orar, eu vou orar por você. O que você precisa orar? Vou orar minhas orações, ainda ora as suas. Tanto que eu gosto de você. Você precisa de amigos assim. De gente que vão te dar suporte em oração. Gente que vai guardar você. Nós precisamos das orações dos nossos irmãos. Tem alguém que está por alguma razão do teu lado e que você confia muito, agora, estou falando agora, dá aquele cutucãozinho assim, tá? Falando, estou contando com você. Estou contando com você. Comece você plantando isso. Quem planta, colhe. Ore você por seus amigos. Ore você por seus amigos. Vou te lembrar uma coisa. Vocês lembram da história de Jó? Você se lembra quando foi que mudou a história? Diz que a história do Jó mudou quando ele orava por seus amigos. Quando Jó foi orar pelos amigos, é que mudou a história dele. Vai ter tempo de oração. Ande perto de alguém e não se isole quando o problema te cercar. Busque ajuda. Abre o coração. Peça para o teu irmão: ora comigo. Ou se não, ore por mim. Mas você não se desconecte dos seus irmãos. Amém? Segundo, a presença do Espírito Santo. A maneira prioritária de Deus agir é através de gente. É através da igreja. Essa é a maneira prioritária. Paulo conta uma experiência lá para a igreja de Corinto, que num momento dele até de tristeza, desolação, uma situação difícil que Paulo estava passando, diz assim: o Senhor que consola os corações me consolou. Aí você imagina assim, mandando um anjo, não, me enviando Tito. Ele enviou um amigo por perto, um abraço de um amigo é uma ação de Deus. Essa é a maneira prioritária de Deus agir. Mas há momentos na vida da gente que a gente realmente está sozinho. Tem ninguém por perto. Talvez gente que esteja aí me ouvindo, talvez até pela internet, gente de outro país, você está num outro lugar, não tem amigos assim com quem você tem, com quem se relacionar. Eu preciso dizer uma coisa: o Espírito Santo veio para fazer esse papel para nós também. Ele está conosco. O que eu acho lindo na Bíblia Sagrada é que começa a falar acerca de Deus e diz assim,
que se nós fizermos tal coisa, Deus vai fazer tal coisa. Se você fizer assim, Deus vai fazer assim. Aí chega assim, diz da seguinte maneira: e se você o negar, aí fala, ele não vai te apartar de você, porque ele não tem como negar a si mesmo. Deus nunca vai te abandonar. Ele sempre vai estar junto com você. Ele nunca vai desistir de você. Nosso Deus é assim. É isso que a Bíblia quer dizer, que Deus é fiel. Deus é fiel, não é que Ele é vingativo, Deus é fiel, vai vingar, mas nada disso. Está dizendo que a fidelidade dEle é tão grande, que Ele não vai nos abandonar nunca. Eu vou terminar, vou pedir para você me acompanhar, fique em pé por gentileza. Entregue-se aos cuidados de Deus, meu querido. Isso é um ato de fé. Sofrimento na vida é inevitável, mas permanecer como vítima, ela é opcional. Temos que ser realistas, a Bíblia nos ensina, e colocar tudo o que nos afeta nas mãos de Deus. A mensagem de hoje é que Deus nunca vai te abandonar. A sua vida não pode parar por causa de outros. Guardou isso? Sua vida não pode parar por causa de outros. Toma a rédea da sua vida, tira da mão dos outros que estão dirigindo a tua vida. Dirige você. Não deixa ninguém escrever sua história, não. Escreve você. Se alguém te machucou, alguém te abandonou, Deus nunca te fez isso. Nunca. A fidelidade dele é grande. Lembra do tema de hoje? A vida segue. Amém? Casado ou separado, a vida segue. Empregado ou desempregado, a vida segue. As histórias aqui são diversas, mas Deus, Ele tem o mesmo coração para todos. Com doença ou sem doença, a vida segue. Último texto que eu quero ler, quero que você acompanhe comigo. Vamos ler juntos? Livro dos Salmos, número 37, versículo 3 em diante, diz assim: confie no Senhor e faça o bem. E assim, você habitará seguro na terra e desfrutará segurança. Posso dizer uma coisa? Eu sei que às vezes a leitura coletiva não parece tão interessante, mas eu acredito que você mesmo fazendo a sua leitura vai ter um maior impacto em você. Vamos ler juntos esse salmo? Já que está nas telas, podemos todos ler juntos aqui? Vamos, a igreja toda lendo juntos. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará seguro e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam mal. Evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Amém.